ser o mais proveitosa possível, absorvendo não só os lenitivos que esse lar nos dispõe, mas também todos os ensinos para nos intelectualizar, adentrar no nosso íntimo e sairmos cada vez mais praticantes dessas lindas edificações que nos são transmitidas aqui, através do Evangelho de Jesus. Então, que a gente possa realmente aproveitar o momento e reconduzir a nossa rota. E para que a gente possa dar início à nossa atividade da noite, eu gostaria de convidar o nosso companheiro Carlinhos para vir nos conduzir em oração. Boa noite a todos. Vamos acerenar nossos corações, deixando todas as amarguras, as tristezas, os desafetos do dia a dia lá fora, para que nós possamos receber essa energia que essa casa nos transmite com muito amor, muito afeto, e que nós possamos absorver tudo que ela possa nos passar hoje. Vamos começar com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que assim seja. Para a nossa edificação da noite, com muita alegria, a nossa casa recebe novamente, da cidade de Jales, do Centro Espírita André Luiz, o nosso querido companheiro Thales Stanislau, que vai nos conduzir em reflexões acerca do Evangelho de Jesus, brilhando em nossos corações cada vez mais esse sublime aprendizado. Muito bem-vindo, Thales, fica à vontade. Paz, bem e luz aos nossos corações, advindos de Jesus, nosso Mestre amado. Uma boa noite a todos, que a gratidão dos nossos corações se estenda a esta casa, se estenda aos corações, pela oportunidade, de mais uma vez nos reunirmos em torno da mensagem do Cristo. Estamos vivenciando momentos de dificuldade, momentos esses de dificuldades na família, dificuldade nas nossas instituições religiosas, dificuldades particulares, e nós percebemos que é um momento de transformação, tanto também essas transformações no contexto familiar, nas instituições religiosas, e também transformações em torno aí do planeta. E aí a gente percebe também, além dessas transformações do planeta, principalmente aqui no Brasil, a nossa tendência a cada dia, enquanto seres humanos, é se tornarmos mais pessimistas, E diante aí dessas tendências de pessimismo, a nossa vida, como a da sociedade, ela tem ciclos, E todos os ciclos que nos achegam, eles são para gerar aí mudanças, são para gerar aí transformações. Se nós pegarmos dentro da história, o histórico do Brasil, por exemplo, de tantas outras religiões, de tantos outros movimentos, nós percebemos, crises piores, problemáticas piores, e que elas se achegaram e se fez necessário para a transformação. Só que se nós analisarmos também a nossa cultura, diante dessas crises que vêm para gerar transformações, nós percebemos uma cultura de muito adiar as coisas,
vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois, né? Vamos deixar depois de fevereiro, né? Acaba onde o ano começa, né? Deixa aí para segunda-feira, né? Então nós vamos muito adiando, procrastinando, né? Diante aí das inúmeras transformações e das inúmeras crises que nos chega para gerar aí essas mudanças. E diante dessas crises, dessas mudanças, nós vamos então pegarmos, né, um personagem aqui do tempo de Jesus, narrado por Marcos, e nada mais, né, a gente analisarmos esses personagens da história que estiveram com o Mestre, porque se percebemos, de alguma forma, nós trazemos, né, um pouco deste psiquismo. E se nós percebemos que em todo o decorrer da história pública do Cristo e de todas aquelas pessoas que ele conviveu, sempre ali tem alguma dificuldade, sempre tem uma crise que sempre se assemelha conosco. É claro, estamos em tempos contemporâneos, de grande avanço científico e tecnológico, mas mesmo assim, os mesmos anseios, os mesmos desejos, os mesmos problemas se assemelham com aqueles povos que ali o Cristo tivera. E aí Marcos então vai narrar para nós, lá no seu capítulo 10, do 46 ao 52. Está pegando. Então Marcos vai narrar para nós, né? E saindo ele de Jericó com seus discípulos, o Cristo, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou então a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos repreendiam, para que eles se calassem. Mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parado, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. E diante desta passagem de Marcos, a narrativa aí de Bartimeu, nós vamos então abordar 3 tópicos. É claro que nesta passagem, se nós formos explorar ela é muito rica dentro da sua simbologia e vai nos trazer uma gama de ensinamentos, mas nós vamos abordar só esses 3. As atitudes diferentes, clamava mais alto e a capa. Se nós percebermos a história de Bartimeu, na verdade, naquela sociedade ali, Bartimeu, ele era bem esquecido. Para começar, Bartimeu, ele era aquele cego que ele tinha tudo para desistir da vida. Era aquele cego que ele poderia ter permanecido naquela condição de coitadinho, de vítima.
E se nós formos analisarmos, aquele era o momento esperado por muitos. Porque a saída de Jericó, nós entendemos que ali então, tanto do lado direito como do lado esquerdo, onde Jesus iria passar, havia ali muitos pedintes, muitos doentes. E nós percebemos que diante daquela multidão de necessitado, de doente, um só tem uma atitude diferente. E aí Bartimeu, se nós percebermos, formos analisar, naquela sociedade, ele era o esquecido da época, porque nem nome tinha, né? Bartimeu, ele era o filho de Timeu. Até tem um estudo de um psicólogo, até dentro da antropologia, é um estudo recente, que podemos dizer que Bartimeu era aquele invisível social da época, né? E este estudo, ele retrata sobre a invisibilidade social. Bartimeu, ele era aquele cego conhecido a vida toda como filho de Timeu. Nem nome tinha. Imaginemos nós, vamos colocarmos agora no lugar do nosso próximo. Imaginemos nós sendo chamados de qualquer coisa. Ao olhar para nós e julgar a nossa aparência, ô loiro, ô loira, ô de óculos, ô gordinho. Mas, a partir do momento quando nós mudamos essa nossa visão e procuramos realmente compreender, entender o nosso próximo, se interessar pelo nosso próximo e perguntar a ele qual o seu nome, nós estamos dando a ele a dignidade. Quando nós chamamos o outro pelo nome, quando realmente nós cumprimos aquilo que o Cristo disse, amai o vosso próximo como a si mesmo, e nós já começamos a perguntar para o outro, como você chama? Ao invés de dar pseudônimos, né, apelidos. E Bartimeu era assim, naquela sociedade da época. Passou a vida inteira sendo chamado de qualquer coisa. Olha lá, o filho de Timeu, o cego. E, no entanto, se nós percebemos, se enquadra muito bem naquela sociedade, Bartimeu era o invisível daquela sociedade. E para provar a sua tese de doutorado, um psicólogo da USP, que defendeu o seu doutorado em invisibilidade social, ele se caracterizou de gari. E no campus da faculdade de psicologia e de psiquiatria, os seus amigos psicólogos, seus amigos médicos não o reconheceram. E a invisibilidade, quem dá a ela é nós mesmos. Nós damos ao outro, né, o invisível. Nós tornamos o outro invisível para nós. Por status sociais, por credos religiosos, por racismo, por preconceito e por tantas outras moléstias que assola a nossa sociedade contemporânea. Nós colocamos aqueles visíveis de acordo com os nossos gostos, de acordo com aquilo que nós queremos ver. Então, se nós analisarmos a vida de Bartimeu, ele tinha tudo para desistir ali da vida. Ele tinha tudo para ali se manter naquela condição de coitadinho, de vítima, de que preciso dessa esmola. Não, tá bom do jeito que tá. E aí nós percebemos a atitude diferente de Bartimeu, aonde aquela circunstância, aquela situação não enquadrava mais para ele, aonde ele não se definia mais como ser humano naquela condição. Que a partir do momento, né, que nós permitimos que as circunstâncias, as situações vai nos definir enquanto seres humanos, nós caímos. E ao cairmos é difícil levantarmos. E aí Bartimeu então percebeu que aquela circunstância já não definia ele mais enquanto seres humanos.
que aquela condição aqui, ali, que ele ali se encontrava, não servia mais para a vida dele. E aí, no entanto, nós percebemos também uma questão, que quando ali Bartimeu, ele então percebe-se que o mestre estava passando, porque se nós percebemos, ele passou a vida inteira dele esperando a vinda desse Messias prometido, e o Messias naquele momento veio para ele. E assim também, nós passamos a nossa vida toda, né? Esperando a vinda do Messias, a vinda do Consolador prometido que já chegou para nós. O Consolador prometido está no meio de nós. E qual situação, e qual circunstância da nossa vida que nós não estamos se enquadrando para perceber, para ter essa sensibilidade que o Messias tão esperado se faz presente no meio de nós, se faz presente no meio do nosso próximo, que o Consolador está presente incessantemente junto conosco. O próprio Cristo disse, né? Eu vou para o Pai, mas mandarei para vós o Espírito da verdade, mandarei para vós o Paráclito. E nós temos todo o Espírito da verdade. E muitas vezes nós permitimos que outras circunstâncias, que outras situações vai nos definir, vai nos valorizar enquanto seres humanos. E Bartimeu, ele faz essa análise. Ele faz essa investigativa, que aquela condição de coitadinho, que aquela condição de vítima, que aquela condição que até ponhara ele já não, então, permite que aquilo defina ele, o que ele vai fazer, o que ele vai ser. E aí a gente percebe-se que muitos começam a gritar, né? Muitos começam a gritar. E Bartimeu, ele sem nada, ali ele não tinha nada, mas o único recurso que ele usou foi gritar. Então ele olhou com certeza a sua volta, ele olhou ali a sua situação, a sua condição, e ele viu sim que ele tinha um recurso, que ele tinha essa capacidade. E olha dentro dele e percebe-se que o gritar. Então ele grita, e ele clama. Quando ele clama ali, que aquela multidão tenta impedi-lo, ele usa então deste recurso, que era o único que ele teve. E é onde Jesus o nota, e é onde Jesus para e fala: o que tu queres que eu faça? Mas em meio, antes desse clamor de Bartimeu, nós percebemos, né, que muitos ali tentam a impedi-lo, que muitos tentam ali pará-lo. E a gente percebe se aqueles que tentam pará-lo e impedi-lo, era cômodo para eles aquela situação. Porque eles temiam também, né? Falou, nossa, né? Ele vai pedir a cura, vai sobrar para nós. Porque na verdade ainda aqueles permitia que aquela situação de coitadinho, de vítima ali, o enquadrasse eles e os definia ele como seres humanos. Para ele estava bom. Como nós também muitas vezes, quantas situações, né? Quanto de nós, né, cruzamos os nossos braços, né? E não aí percebemos, né, o quanto nós temos o valor, o quanto este Cristo nos chegou para nós, o quanto o Espírito da verdade se faz presente em nós. E nós necessitamos muitas vezes tirar as vendas que nos cercam. Muitas vezes cruzamos, né, os braços para nós mesmos. Costumo brincar que espírita não estuda doutrina espírita direito, né? Aí no momento de crise, no momento de situação, ao invés dele procurar dentro dele qual atitude ele vai tomar, e ele fala, ai meu Deus, vou continuar nessa dor, vou continuar nesse problema, né? Com certeza queimei bruxa na Idade Média, né? Ajudei Hitler no nazismo, né? Joguei pedra na cruz, né? Então a gente não estuda
a doutrina espírita direita e vai nos achando, vai nos colocando, nos enquadrando, nos dando desculpas, nos auto-sabotando. E ali naquele momento, Bartimeu, ele não se auto-sabotou. Né? Ele não ficou ali dando desculpas para a sua vida, ele não fica dando desculpa para a sua presente encarnação. Ele que não tinha nada, mas ele viu dentro dele que ele tinha algum recurso. E ele usa do recurso dele para ali calar os apelos negativos que tentavam então ali o parar. E muitas vezes a gente dá ouvido aos apelos, né, negativos que nos cercam. Quantos apelos negativos, né? A gente vai abraçando e vai permitindo que vai nos dirigindo, né, a nossa vida. Aí a gente começa a culpar o obsessor, começa a culpar o passado, né? Com certeza acho que eu ajudei a crucificar o Cristo, né? Eu vou sentar aqui, não vou num estudo na casa espírita não, ajudei lá a queimar bruxas na Idade Média, né? Estou pagando por isso, né? Nós vamos nos auto-sabotando, né? Nós vamos procurando nos sabotar e procurar então ali culpado e explicações ao invés de enxergarmos esse Consolador prometido que está no meio de nós, esse Messias, né, que chegou no meio de nós. E muitas vezes até nós usamos isso para com as pessoas, né? Às vezes, né, tem pais, mães que falam, né? Olha, menina, tua irmã, né? Você estuda porque você não vai ser ninguém na vida. A gente usa até de vocabulários preconceituosos, né? Olha, você vai ser lixeiro, você vai ser gari, né? Você vai trabalhar na roça. Nós vamos até desvalorizando o outro, né? Olha, sua irmã está aí, entrou na faculdade de medicina, daqui um dia é médica, está ganhando dinheiro, né? Aí você fala para a mãe, mas por que você está dizendo isso para ele? Para ele acordar, para ele despertar, né? Não desperta e não acorda. Porque a partir do momento quando nós jogamos e lançamos esse tipo de palavras às pessoas, nós estamos ferindo o seu ego, o seu interior. E se é um pai e uma mãe, principalmente que a gente ouve isso, é pior ainda. E aí então Bartimeu, ele não dá ouvido a esse tipo de palavras negativas que tenta ali o impedir. E ali então ele coloca-se de pé e grita, e aonde o mestre para, aonde ele grita mais alto, ele usa desse recurso de gritar, e Jesus para e fala, o que você queres que eu faça? E muitas vezes na nossa caminhada terrestre, enquanto espíritos encarnados, é preciso olhar bem à nossa volta. É preciso realmente fazer da nossa encarnação um balanço existencial. É preciso muitas vezes fazer da nossa presente encarnação termos, né, um olhar para as longas distâncias, olhar para toda a nossa volta e até mesmo se perguntar, né, o que de fato aqui, por que aqui eu estou encarnado? E quando nós fazemos essa pergunta, nós vamos olhar à nossa volta. Nós vamos conseguir enxergar tudo o que nos acontece. Nós vamos conseguir enxergar o que acontece na humanidade. Nós vamos conseguir enxergar o que acontece no planeta Terra. Porque em termos de progresso moral e espiritual, esse é o nosso objetivo. Mas enquanto espíritos encarnados, também é o nosso objetivo contribuir para com o Cristo, para a expansão deste universo, para o progresso da humanidade, para o progresso com aqueles que estão à nossa volta. E que nós trazemos esta venda até do egoísmo, do orgulho. E passamos a nossa encarnação permitindo que os apelos negativos nos dirigem, que as circunstâncias nos dirigem, nos definem enquanto seres
encarnados e que vai realmente nos definir como seres encarnados, rumo à evolução, o progresso espiritual, rumo à transformação do nosso planeta. Somos nós, os únicos agentes. E até Dr. Bezerra de Menezes fala, né, que aquele que passa a sua reencarnação sem fazer um balanço existencial, cuidado, corre sérios riscos de prejuízos morais. E ali então é preciso que muitas vezes enxergamos à nossa volta que recurso nós temos. Se nós tivermos o recurso de clamar alto, clamemos, gritemos. Às vezes também no decorrer da nossa vida não vamos ter recursos nenhum, mas às vezes nós vamos ter um recurso, que é clamar o Mestre, que é chamar por Ele, é que gritar ali mais alto, e é aquele momento que Ele vai com certeza nos ouvir, é aquele momento que Ele vai parar, e aí Ele vai nos perguntar, né? Thales, o que tu queres que eu faça? E Emmanuel vai nos dar uma explicação para isso também. Emmanuel, ele vai pegar a mesma narrativa de Marcos, que está junto com a narrativa de Bartimeu, e ele vai nos explicar naquele momento, aonde Jesus, ele pega os pães e os peixes, e faz o fenômeno da multiplicação, a materialização. E aí Emmanuel vai nos explicar o que fazer. Vamos ver se nós ponhamos o texto. Aí Emmanuel vai falar, diante daquela explicação que Marcos narra, que o Mestre pegou ali os pães e os peixes e multiplicou e deu à multidão. O que tendes? Isso aqui é um presente de Natal adiantado, olha. O que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu. Vai surgir do nosso eu. Em nosso favor, em qualquer terreno de nossas realizações, para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio. E estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. O que Jesus espera de nós, o que Ele cobra que nós fazemos, é pequenas migalhas de esforço próprio. Não é muita coisa, não é grandes obras, é pequenas migalhas de esforço próprio. Porque o Senhor depois nós vamos estar convictos para Ele fazer o resto. E dentro de tudo isso, o que tem que ser oferecido é do nosso eu. E o nosso eu oferecido, ele é em nosso favor. E aquilo que eu vou oferecer em nosso favor, não são grandes esforços, são pequenas migalhas. Pequenas migalhas. E aí nós temos a questão também da capa, né? A capa, ali, nós podemos dizer que na época vinha um símbolo da incompetência do Império Romano. O Império Romano também era bem articulado em caridade, tá? Às vezes, né, a gente se coloca lá no pedestal, né? Às vezes a gente gosta daquilo que nós fazemos, né? Nossa, estou agindo no bem, olha quantas famílias eu estou cuidando, olha quanta coisa boa eu estou fazendo, né? Enganemos, porque o Império Romano, ele era bom nisso também. Depois surgem as damas da caridade. Então esse símbolo do Império Romano, aquelas pessoas, ele tinha um cadastro social, era essa capa. Aonde tinha um carimbo que César mandou escrever em latim: eis aqui um pobre moribundo. E todo mundo que passava, dava-lhe esmola e ajudava,
porque aquela capa era o cadastro dele ao Império Romano. Você podia agir com ele com uma atitude assistencialista. E quando Bartimeu põe-se de pé e deixa a capa, eu fiquei imaginando, nós ficamos imaginando aquela multidão que o tentou calar, que preferia ficar naquela condição de coitadinho e de vítima, a briga que deu para pegar essa capa. Porque nem todos tinham. E aí Bartimeu, ele solta aquela capa e põe-se de pé de Jesus, né? Ele deixa ali a capa, ele deixa aquele cadastro social que definia ele enquanto ser humano, enquanto vítima, enquanto coitadinho. E ali então, ele deixa, né, olha lá, lança de si a sua capa. E ele deixa então para trás, né, com certeza aquele conforto que era de alguma forma, né, era fácil para ele, né, ele tinha essa capa, todos ali iriam ajudar. E ali então ele solta, né, esse conforto de alguma forma. E ali então, quantos de nós temos capas? Quanto de nós ainda vestimos capa? E é preciso, então, muitas vezes, nós lançar de si aí essas nossas capas, que muitas vezes nos impede, né, a seguir. E quando nós falamos dessas capas que nós vestimos, né, não cabe nós julgarmos uns aos outros. Cabe eu analisar que tipo de capa que eu visto hoje. Que tipo de capa que me impede a prosseguir. Que tipo de capa que me faz procrastinar, que tipo de capa que me deixa na condição de coitadinho, de vítima, né? E que me impede ali prosseguir. E se a gente for ver, temos inúmeras capas, né? Vamos citar algumas que mais pega a gente. A capa, muitas vezes, né, da falta de fé. Muitas vezes a capa ali do apego. A capa, às vezes, ali, né, do orgulho, do egoísmo. Uma capa que pega muito nós espíritas, né? Eu falo por mim também, a capa do milindre, né? Nossa, essa, né, é fatal. E muitas vezes é necessário a gente tirar a capa. Muitas vezes é necessário a gente deixar esta capa. E a gente se assemelha a essa história de Bartimeu também como a de Paulo de Tarso, né? Olha só, são capas ali diferentes, né? Enquanto um possui a capa daquela que nós todos gostamos, a capa do materialismo, do poder, Paulo de Tarso tinha um poder enorme ali como juiz daquela época, a capa dos bens, do conforto. Enquanto um deixa essa capa para se diminuir, e outro deixa essa capa ali, aquela capa que lhe dava uma condição de coitadinho e de vítima. E nós vamos perceber o quão bom foi deixar esta capa, que depois Paulo de Tarso vai dizer: não sou eu mais quem vivo em mim, e sim o Cristo. E para Paulo de Tarso, essa capa dele, eu acho que foi a mais difícil. Aquela capa do poder, aquela capa ali de mandar, aquela capa ali de possuir, aquela capa que dava a ele o poder de governar. E ele deixa essa capa. E assim Bartimeu, que nada tinha, possuía essa capa, que de uma certa forma lhe dava um conforto naquela época, recebia ali donativos e ajudas. E quando ele deixa essa capa, ele está deixando tudo aquilo para trás. E quando ele deixa também essa capa, ele está desapegando de tudo aquilo que agora o impedia de seguir o Cristo. E é interessante porque quando ele deixa essa capa, ele tinha plena consciência. Porque a partir daquele momento que o Cristo o curasse,
ele teria que trabalhar. Ele teria que lutar, porque o Cristo não iria ficar tratando dele do resto da vida. Então ele teve plena consciência daquilo que ele estava fazendo. E aonde o Cristo fala, segue-me. E sabe qual foi a plena consciência que Bartimeu teve ao deixar aquela capa? E ao agora realmente traçar novos rumos, né? Escrever uma nova história, uma nova vida, trabalhar, já estava de idade avançada, passou a vida dele inteira cego, teria que achar alguma coisa para fazer, e seguiu Cristo. E quando Cristo fala, segue-me, não é para a gente seguir ele feito ali um político, né? Que fica aquele monte de bajuladores, né? Seguir o Cristo não é cruzar, né, os nossos braços, né, e falar, meu Deus vai me trazer isso na minha mão, né? Eu vou colocar nas mãos de Deus. Na verdade, a gente coloca nas mãos de Deus, a gente tira, porque a gente usa essa capa da falta de fé, né? Ao mesmo tempo que eu coloco aqui, né, tá nas mãos de Deus, eu volto, eu falo, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? Coloco na tua mão, então eu fico, tiro e ponho. E Bartimeu teve toda essa consciência. Porque seguir o Cristo, Bartimeu tinha essa consciência. E seguir o Cristo para nós, nos libertarmos das nossas cegueiras espiritual, é seguir o maior homem da história. Pautar a nossa vida nos ensinamentos do Cristo, que foi o maior homem da nossa história. O homem que tinha ação, atitude e realização. Jesus fazia a coisa acontecer. Jesus era um homem de atitude e de ação. Então, quando nós escutamos os nossos irmãos de outras doutrinas, eu vou seguir Jesus, né? Fulano, você precisa seguir mais Jesus. Seguir Jesus não é ficar, né, fanático, aloprado como adoradores, feita aquela comissão de que segue aquele político, aquele monte de bajuladores, na esperança de ter um cargo. Seguir Jesus é ter a esperança de pautar a nossa vida nos seus ensinamentos, no maior homem da história que teve atitude, que tinha realização e que tinha ação, fazia a coisa acontecer. Então a nossa vida se pauta nas realizações, nas ações diárias, e é preciso então tirarmos, né, a capa, né? A capa, né, ali, que muitas vezes que nós carregamos, mas não percebemos, essa capa às vezes humilhante, né? Nós não percebemos, mas é. Quantos, né, carregam essas capas, né, humilhantes e ali não percebe, né? E todas as nossas circunstâncias da nossa vida, enquanto aqui encarnado, ela parte das decisões de cada um de nós. A nossa presente reencarnação, ela é pessoal. E nessa presente encarnação, sendo pessoal de cada um, é preciso cada um de nós fazermos a nossa construção. O outro que nos chega para auxiliarmos para a prática do bem, eu costumo dizer que é a grande escola que nos ajuda nesta construção. Uma das nossas mentoras da nossa sopa fraterna é Dona Benedita Fernandes, e ela sempre fala, né, que o trabalho no bem, que as mãos ocupadas, ela é luz que ilumina a nossa jornada encarnatória. O trabalho do bem, essa nossa construção pessoal, ela dissipa as trevas para que nós consigamos trilharmos o caminho do Cristo e seguir Ele realmente, pautando a nossa vida em ação e construção. E essa construção, ela é pessoal. Pessoas falham, viu? Professores falham,
a doutrina espírita é falha, os pais falham, líderes religiosos, pode ser quem for, ele falha. Tudo no nosso planeta ainda está em fase experimental e falha. Todos nós falhamos, mas que nós pautamos a nossa vida em ações e atitudes no Cristo, o maior homem da nossa história. Ele jamais falha. E que Ele nos dê a sua paz. Convidamos agora os nossos companheiros passistas a tomarem os seus lugares, a fim de que possamos, aproveitando essa troca vibracional, deixarmos penetrar em nós os lenitivos renovadores que nos adentram no corpo orgânico, mental, espiritual e que nos renovam, fortalecendo-nos para a jornada. E para esse momento especial, dessa troca vibracional, eu gostaria de convidar o nosso companheiro Thales para nos conduzir em prece. Amado Mestre Jesus, amigo de todas horas, Mestre amado, médico de nossas almas, nós te agradecemos, Senhor, nestes instantes, ao nos reunirmos nessa seara de luz, e que os nossos agradecimentos, ó Pai, pela oportunidade, sejam os lumes transformados que nos guiarão a nossa direção espiritual, que nos trarão para esta nossa encarnação o nosso verdadeiro propósito de filhos e irmãos de encarnados. Que essas luzes possam nos trazer também o esclarecimento do nosso propósito espiritual. Assim, ó amorável Mestre, como nos abraçastes nesta noite, por meio das suas mensagens, que revigora todo o nosso ser, e que ela também seja para nós a lâmpada que guia a nossa caminhada terrestre, e que seja essa caminhada terrestre também guiado até um dia a nossa pátria definitiva. Ó Mestre querido e amado, enche todas as esferas do nosso querido planeta com a vossa luz e com a vossa bondade infinita, assim como derramastes nesta noite, Senhor, e que ao beber desta fonte inesgotável da tua paz e do vosso amor, possamos também dela jorrar aos nossos lares, jorrar sobre os nossos objetivos de vida e sobre todo o nosso propósito enquanto irmãos e filhos de Deus aqui encarnado. E que a sua paz, com seu amor infinito, e que a sua misericórdia grandiosa, ó Jesus amado, se estenda a todos os corações feridos e necessitados, e que a sua bondade nos abraça, nos envolva, envolvendo também toda esta casa, e que assim, Senhor, possa conosco permanecer, e que possa sim, Senhor, sermos guiados com a tua paz e com o teu amor, não somente nesta noite, mas por toda a nossa eternidade, que assim seja. Nós te agradecemos, Thales, por nos trazer o necessário olhar,
acerca do nosso verdadeiro modelo e guia, a fim de que tenham apenas ascensões na nossa jornada e não decepções com as falhas possíveis de todos nós que estamos no percurso do progresso, e que a gente olhe a vida com esse olhar de renovação, na postura de buscar, de levantarmos-nos, chamando mais alto a nossa vibração íntima, para que a gente realmente se despoje das nossas capas, que ainda são as amarras da nossa existência, que a gente tenha uma semana muito iluminada, cheia de luzes, bênçãos, mas principalmente olhares atentos às oportunidades de aprendizado e progresso. Tenham todos uma linda semana, fiquem com Deus.